eterno seja glorificado. Que o Senhor Deus eterno reine entre nós. Amém. Queridos irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, me encontro mais uma vez aqui diante de todos vós para trazer adiante de vocês uma mensagem, uma palavra de ânimo, de coragem, para que cada um de nós, irmãos, embora nos momentos difíceis da nossa vida, não venhamos nos desanimar perante as afrontas, as acusações, as calúnias que muitas das vezes se levantam contra nós, irmãos. Nós devemos ter em nós um espírito resistente, que Deus nos dê resistência, nos dê força, nos dê poder. E esse poder só pode vir do céu, não é da terra. E se adquire ele através da oração. Por isso, irmão, existem muitas pessoas que não oram, não leem a Bíblia, não procuram se instruir dentro daquilo que está escrito e falam o que não sabem, ouvem aquilo que não deve se ouvir e transmite aquilo que se ouviu sem ter certeza, trazendo prejuízos até muitas das vezes em famílias, em situações que muitas das vezes deixam as famílias arrasadas. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque o que mais tem prejudicado o crescimento espiritual da vida do cristão é a língua do outro cristão. Certo, irmãos? E isso é muito feio, muito desagradável, irmãos. Nós temos que saber muito bem, quando nós falamos uma coisa, temos que ter certeza daquilo que falamos. Existem irmãos enfermos que precisam de ajuda, e não há mal nenhum você procurar ajudar esses irmãos. Você não precisa estar atrelado a nenhuma denominação religiosa para ajudar ninguém. E às vezes se criam uma palavra um pouco assim, vocês podem achar engraçada, mas na hora de eu falar, mas se criam imaginações, vamos dizer assim. A pessoa imagina, se cria achismos, e a pessoa dentro desse achismo, eu acho que fizeram isso, eu acho que fizeram aquilo, eu acho que foi por causa disso. Irmão, nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos falando quando vamos gravar alguma coisa. E temos que ter certeza para que não haja uma dúvida no ouvinte, certo, irmãos? Então por isso que o Senhor Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E o que passa disso é procedência maligna, irmãos. Certo, irmão? Então muitos ouvem o que não sabem e falam aquilo que não sabem, porque ouviram errado, ouviram de uma boca que não tem conhecimento de causa. Então temos que ter cuidado, irmãos. Por isso que nós, quando vamos falar alguma coisa, temos que ter a convicção. E falar a verdade, muitas das vezes, não nos faz ser aplaudidos por aqueles que nos ouvem. Muito pelo contrário, falar a verdade, às vezes, traz sobre nós, além da responsabilidade daquilo que falamos, traz sobre nós, irmãos, um peso, porque muitos não gostam de ouvir a verdade, gostam de ser bajulados, gostam de ser, vamos dizer assim, elogiados. E nós não estamos para agradar o público que nós pregamos, nós estamos para agradar a Deus. Então, quando se agrada a Deus, às vezes, muitas das vezes, se desagrada aquele que está fora daquilo que Deus determinou. Seja ela uma denominação, seja ele um irmão, embora nós temos que manter o amor de Cristo e não guardar rancor, porque no amor não há rancor, no amor há misericórdia, paciência, tolerância, caridade, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Nós somos sujeitos sim a errar, somos sujeitos sim a falar uma palavra que não devemos falar, mas temos o dever, quando descobrirmos isto, engatar uma ré e nos reconciliarmos, às vezes até nos retratarmos. E isso não acontece com certas denominações. Erram e não se retratam, remendam, fazem remendos, irmãos. E isso não é a verdadeira vontade de Deus. O Senhor Jesus nunca remendou nada.
Ele sempre falou e foi firme naquilo que ele falou, porque ele sabia muito bem o que ele falava, irmãos. Então, vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, na tradução de João Ferreira de Almeida. Nós vamos ler a partir do verso 16 de 10 de Mateus, na Bíblia João Ferreira de Almeida, 10 de Mateus, a partir do versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou de que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Jerusalém sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o senhor mais do que o seu senhor, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu senhor. E se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Em verdade vos digo, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer o corpo, perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus aqui dava a entender que nós não seremos, é claro que existem aqueles que gostam, que admiram a pregação, que estão firmes no Senhor Jesus Cristo, que acreditam na sua palavra, que creem naquilo que Ele falou e que são dedicados à leitura das Sagradas Escrituras, procuram cada vez mais entender o que está escrito, não vão apenas em discursos feitos por homens que muitas das vezes, irmãos, estudaram e apenas estão discursando para ter diante da sociedade ou diante do povo um certo reconhecimento pelo grupo a qual ele tem a liderança. Então ele procura sempre de uma maneira agradável, de uma maneira que não venha trazer, vamos dizer assim, uma certa mal-estar. Mas muitas das vezes, irmãos, nós precisamos falar aquilo que às vezes alguém não vai gostar. E quando alguém não gosta, logicamente que nós somos criticados, estamos como numa vitrine, porque falamos o que muitos gostam de ouvir e outros não gostam de ouvir. E a maioria não gosta de ouvir, a maioria.
não generalizando, muitos também gostam de ouvir. Quando se fala de Jesus Cristo, do amor, do perdão, quem não quer receber o perdão, o amor? Mas quando se fala, irmãos, do orgulho, da soberba, da prepotência, do querer ter domínio sobre o rebanho de Deus, do querer ter, irmãos, alguma vantagem em cima daquilo que está se falando, isso já não é, irmãos, algo, vamos dizer assim, propício para um cristão. Nós temos que ter em nós, irmãos, o sentimento de Cristo, pregar para a salvação da alma, não para a nossa autopromoção diante daqueles que nos ouvem. Poderiam estar fazendo um vídeo relacionado a outras coisas, que não seria nenhum mal. Posso criar um canal para falar de outros assuntos também além desse, porque nós precisamos ganhar o pão de cada dia. Mas, irmãos, quando se trata do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que ter cuidado, porque tem pessoas que não gostam de ouvir, não querem ouvir a verdade. Quando o Senhor Jesus chegou diante do templo e falou para aqueles homens que estavam lá no templo, que eles eram cambistas, ladrões e salteadores, vocês acham que eles gostaram? Quando o Senhor Jesus chegou para o sumo sacerdote, que era um alto poder naquela época religioso, da religiosidade, quando o Senhor chamou ele de parede embranquiçada, que chamou ele de sepulcro caiado, você acha que ele gostou? Ele não gostou, mas era verdade. Ele deveria, naquele momento, se ele fosse realmente um homem de Deus, ele deveria considerar aquelas palavras e pedir perdão, mas ele não. Ele se irou, ele ficou nervoso. Então não espere você ser bajulado, irmãos. Tem denominações que gostam de ser bajuladas, gostam de ser exemplos, serem colocadas em vitrines diante de governantes, diante de pessoas de alto nível social, que alguém passe e nos meios de telecomunicações bajulando e dizendo: olha, esta igreja, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não tem isso, ela não tem aquilo, encobrindo, irmãos, debaixo do tapete da sua própria ignorância, os mistérios mais macabros que vocês possam entender, irmãos, encobrindo os defeitos, encobrindo os seus dogmas ocultos, que muitas das vezes matam almas, destroem famílias, tiram liberdades de pessoas inocentes, julgam sem ter testemunhas e lançam fora como se fosse um objeto que não tem mais nenhum valor, numa lixeira cósmica, sem dar nenhuma esperança, sem dar nenhuma oportunidade para aquela pessoa se defender, porque quando ela vai se defender ou procura a sua defesa, ela já é tida como herética, como apóstata. Isto não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, irmão, é um Evangelho tolerante, é um Evangelho, sim, de doutrina, de amor, de misericórdia, de repreensão, mas também, irmão, um Evangelho que corrige, é um Evangelho que leva as pessoas ao caminho correto, que dá oportunidade para a pessoa se restaurar. O Evangelho verdadeiro é aquele Evangelho que é puro, que é cristalino, que não faz aquilo. A pessoa que prega não prega por interesse próprio, mas ela prega para realmente ver a alma salvar. Ela não se preocupa muito com construções, com edificações materiais, porque ela sabe que isso é necessário quando é necessário, mas quando não é necessário, bendito é o nome do Senhor, ela tem que entender a localização, o lugar que está sendo construído aquela casa. Vou construir um palácio dentro de uma favela, irmão? Analise, irmão. Não menosprezando aqueles que moram dentro de uma favela, porque são pessoas simples, humildes, trabalhadores, pessoas que que são honradas, que muitas das vezes estão ali porque o seu poder aquisitivo não conseguiu adquirir algo melhor, mas estão ali, trabalham, lutam pela vida, e vai lá uma denominação e constrói um castelo, irmão. Ao invés de pegar aquele dinheiro que foi construído um castelo, faz uma coisa mais simples que ajude aquela comunidade, dê àquela comunidade, irmãos,
alguma coisa para que aquela comunidade possa melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, a forma com que elas vivem. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Imagine a pessoa se senta num trono de ouro e o outro está sentado no chão. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Porque se fosse assim, o Senhor Jesus não teria nascido lá em Belém da Judéia, dentro de uma manjedoura. Os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar? Irmãos, eu já morei em barraquinhos de madeira. Eu nunca me senti humilhado por isso. Não é humilhação morar num barraquinho de madeira. Mas a gente se sente triste ao você ver uma pessoa que se diz cristão e que se diz fiel a Deus e retém aquilo que tem para ajudar o irmão, que às vezes não vai fazer nenhum tipo de falta. Antes, pelo contrário, quando alguém começa a fazer um movimento para ajudar o irmão, aparece até mesmo na internet dizendo que são falsos perfis, que estão pedindo isso, pedindo aquilo. Mas temos que tomar cuidado com essas coisas também, irmão, porque tem pessoas que não ajudam e também não querem ajudar, irmãos. Então, irmãos, não vamos deixar as pessoas constrangidas a ponto delas terem que se manifestar diante de meios de comunicações, dizendo que não são elas, que não é ela, entende, irmão? Eu acredito que aquilo que Deus quer descobrir, desmanchar, se nós somos homens de Deus, nós oramos e o Senhor desmancha sem nós colocarmos as nossas mãos. Eu sempre acreditei assim, a não ser que agora o Senhor não esteja mais atuando em algumas denominações. Se não há mais o Espírito Santo atuando em certas denominações, então aí você passa a colocar a sua mão para atuar, porque você não tem mais a guia do Espírito de Deus. Mas aquele que tem a guia de Deus, irmão, uma oração dele faz parar a chuva. Lembramos de um homem de Deus que orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Então vemos o que está escrito aqui, irmãos. O Senhor Jesus disse para eles: olha, vocês vão entrar, eu vou enviar vocês, mas vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão entrar em lugares difíceis, vocês vão pregar, mas vocês têm que ser prudentes, porque vocês vão ver homens que vão entregar vocês a sinédrios, quer dizer, para julgamentos, vão ver homens querendo entregar vocês para serem julgados. Nós estamos vendo aí, irmão, porque um fala a verdade, ele já é julgado, só porque ele falou, irmão. A verdadeira igreja de Cristo não faz isso, irmão. Bendito é o nome do Senhor. A igreja, embora sejamos nós somos a igreja, mas a denominação que contém um grupo de pessoas e que se dizem cristãos, eles devem orar e não fazer estas coisas, irmão. Se eles acham que o irmão está errado, ignorem. Imagine uma denominação poderosa se levantar contra um canal no YouTube, que às vezes o irmão, ali na sua simplicidade, pelo conhecimento, pelo Espírito de Deus que está nele, Deus o revela e ele não tem oportunidade de chegar diante daqueles líderes porque se acham autossuficientes e santos a ponto, irmão, de não ouvir os outros, mas só querem ouvir aqueles que falam a mesma linguagem que eles. Isso, irmão, é hipocrisia, isto é farisaísmo. Sabe o que quer dizer a palavra fariseu? Os fariseus eram homens separados, que se achavam santos, exclusivistas. E tem muitos fariseus hoje em denominações, irmãos. Por isso você que está sendo evangelizado, que está ouvindo a palavra de Deus, cuidado para que você não entre em algum lugar e depois, com o tempo, no princípio você vai achar tudo lindo, tudo maravilhoso, mas com o tempo você vai se tornar prisioneiro de um sistema religioso que vai querer controlar a tua vida. E a tua vida tem que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus e não por nenhum homem nesta terra, porque o homem e a sua consciência, a sua dependência de Deus tem que ser total, porque se ele não deixar Deus dominar a sua mente e a sua consciência, ele pode tomar um rumo diferente e aqueles que o seguem tomam um rumo diferente também. E diz a palavra que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Glória ao nome do Senhor. Quero deixar bem claro, irmão, creio que vocês estão entendendo essa pregação. Então, irmãos, está dizendo aqui que seriam conduzidos na presença de governadores, de reis,
enfim, seriam entregues para serem açoitados, para apanharem, irmão. Outros seriam até mortos, como nós vemos, irmãos. Isso se cumpriu já, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor em alguns lugares. E hoje, na atualidade, irmãos, vamos falar da atualidade. Eu vou fechar um pouco aqui e vou falar aqui da atualidade. Procurem no Google, no YouTube, a igreja perseguida, irmão. Você vai ver vários países, irmão, Paquistão e outros países que eu não vou poder nem citar nome aqui, eu acho que não deve citar nome, mas se você procurar igreja cristã perseguida, você vai ver várias, e talvez a tua denominação não esteja lá. Por quê? Porque em alguns lugares nem se coloca mais o nome de igreja, porque a igreja somos nós, irmãos, igrejas caseiras, igrejas que se reúnem em casas, porque não pode, às vezes até, irmãos, em porões, dentro de cavernas, debaixo de hotéis, fazendo que vão fazer reuniões comerciais e ali fazem cultos. Vocês nem entendem sobre isso, será, irmãos? Vocês acham que só você que tem uma denominação X ou A acha que vai entrar no céu? Não, quem vai entrar no céu é aquele que crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Não queira você dizer que você é o intercessor. Por isso, caríssimo ouvinte da palavra de Deus, existe um intercessor que se chama Jesus Cristo e Ele quer salvar a tua alma. E você pode dizer: como eu encontrarei a salvação? Basta você entrar no teu quarto agora, dobrar o teu joelho e falar: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração a Ti e aceitá-lo como meu único, total e suficiente Salvador. E depois disso você vai ver a transformação da tua vida. Ele vai te libertando aos poucos daquilo que você não pode mais fazer. Você vai sentir uma diferença e você pode dizer: mas o meu batismo, no momento em que você creu, o Senhor vai tomar caminhos para você ser batizado, conforme está escrito, a imersão. Na Bíblia judaica diz: muitos foram emergidos, não falava batizados, falava emergidos, que quer dizer batizados. O Senhor vai fazer isso com você, mas o primeiro passo é você crer e não dar ouvidos a doutrinas enganadoras que te prendem em dogmas e costumes humanos que de nada servem a não ser para aparência de santidade. Mas você olha lá dentro, você vê que não tem nada. Então desperta tu que dormes. Não pense que aquela denominação que muitas das vezes é elogiada, que muitas das vezes existem denominações que realmente são problemáticas. Eu não vou citar o nome aqui, que comercializam o evangelho, que vendem coisas dizendo que faz isso, que faz aquilo. Irmãos, isso não é bíblico, isso logicamente que é uma heresia, mas estou falando daquela denominação bíblica, daquele lugar bíblico, daquele lugar que fala de Jesus Cristo, que existe o cristocentrismo, que a nossa preocupação, irmão, é nós estarmos ligados em Jesus Cristo. O restante das coisas deste mundo que nós precisamos, diz a palavra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com o teu amanhã, cuide do teu hoje, cuide da tua alma agora. Trabalhe, lute, faça a tua parte. Quando você tiver dificuldade, ore. Não que Deus não possa falar numa profecia, numa revelação. Deus fala do jeito que Ele achar que deve de falar. Não podemos limitar, colocar limites. Deus pode falar isso e não pode falar aquilo. Não, nós não somos, vamos dizer assim, controlamos o Espírito Santo. Nós somos servos de Deus. E o servo só faz aquilo que o seu Senhor manda. E além de ser servos, somos amigos. Então, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte que está aqui, presta atenção, não te deixe levar por discursos humanos, mas olha aqui, ó, tem em você a Bíblia? Se não tem, adquira, ore, busque e o Senhor Jesus te esclarecerá o caminho que você deve andar. Que a glória de Deus e a honra ao Pai seja dada desde agora e para sempre. Amém. E que o Senhor Deus eterno reine entre nós. Amém e amém.